Nem só de clássicos vive um leitor. Às vezes, tudo que a gente precisa é daquela história gostosinha, aquela história levinha, às vezes até meio bobinha, mas, sabe, só para deixar o tempo passar, desopilar a cabeça, sentir aquele quentinho no coração no final de um dia cansativo. Então, para te ajudar, hoje eu selecionei aí algumas dicas de livros que eu já li, que eu curto, e que eu organizei aí em 5 categorias para te ajudar a desopilar a cabeça, encontrar uma boa história, sem fritar neurônios demais. Então, bora lá. Se você não é inscrito, eu já deixo aqui um pedido para você se inscrever, porque eu estou preparando ainda mais dicas maravilhosas para você. Então, bora lá, gente. Primeira categoria é aquele livro para deixar o coração quentinho. Sabe, quando você só precisa de um livro que te dê um afago, aquele livro, sabe, que te abrace, que te ofereça uma xícara de chá quentinha numa noite fria. Pois é, gente, A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jane Colgan, é esse livro. Para começar, é um livro sobre livros, ou melhor, é um livro sobre uma bibliotecária que trabalha numa biblioteca pública. A biblioteca dela acaba sendo fechada e aí ela decide, né? Ela assim fala: vou mudar de vida. Ela compra uma van, pega toda a economia dela, compra uma van, transforma essa van numa espécie de biblioteca móvel e sai dirigindo pela Escócia, porque ela é da Inglaterra, ela sai dirigindo pela Escócia. Ela vai conhecer personagens ali diferentes. E, gente, esse é um livro para você viajar junto com a história. Porque, assim, eu nunca fui à Escócia, nunca tinha passado na minha cabeça qualquer coisa relativa à Escócia. E eu fiquei simplesmente obcecada por esse país. Eu preciso conhecer a Escócia antes de morrer, só por causa desse livro. Então, paisagens bonitas, livros, gente bacana, sem história tóxica, sabe, bizarra. Tem um romancezinho ali também que a gente gosta. Então, assim, esse livro é um abraço, esse livro, sabe, é um quentinho no coração e por isso ele é a minha primeira indicação. Agora, se você quiser relaxar, descobrindo mistérios, investigando, se você, como eu, gosta de histórias policiais, então eu vou te deixar a dica, na verdade, 2 dicas aqui, de Um Estudo em Vermelho e O Cão dos Baskerville, de Sherlock Holmes, né? Fazem parte aí desse universo do Sherlock Holmes. Eu sei que tem gente que não gosta, que torce o nariz, mas assim, gente, eu curto muito o Sherlock. E eu acho que esses 2 textos são assim excelentes. Você consegue encontrar tanto na coletânea completa, né, que tem todas as obras aí do Sherlock, mas também, quer dizer, as obras do Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock, né? Mas também tem separadamente. Então você consegue encontrar, às vezes, até no Kindle Unlimited, você encontra esses livros, né, esses textos assim separadamente da obra toda. Um Estudo em Vermelho é um dos primeiros textos ali que vai revelar para a gente, né, o Sherlock, e também é o texto em que ele vai conhecer ali o seu amigo, seu parceiro ali. Eu esqueci agora o nome dele. Meu Deus, como é o nome do. Como é o nome do. Watson! Watson! Então ele vai conhecer o Watson. Gente, me falha nomes, mas estamos aqui. Então, esse é um livro em que ele vai conhecer ali o Watson e vão formar essa dupla que ficou tão conhecida nas histórias ali do Sherlock Holmes. E O Cão dos Baskerville vai ser uma história que tem assim um certo tom sobrenatural. Será que tem um fantasma assombrando por aí, né? Enfim, então é muito legal, eu recomendo. São 2 histórias bem curtinhas, assim, só para desopilar a cabeça. E o mais interessante é você tentar descobrir o final, descobrir quem é o culpado, fazer as deduções para ver se você também dá uma de Sherlock Holmes por aí. Terceira categoria, não é um livro, é uma saga, mas que dá para você ler bem rapidinho, que é para você que gosta assim de viver aventuras, de explorar mundos, você que gosta de fantasia. Então estou tentando também pegar livros de várias categorias aqui. Se você gosta de fantasia, ou se você de repente não gosta, não sabe se gosta, mas quer se aventurar por isso,
eu vou recomendar toda a saga Grisha, da Leigh Bardugo. Já teve, inclusive, uma série, né, que infelizmente foi cancelada pela Netflix, Os Sombriossos, porque tem uma trilogia inicial. Por que é uma saga, gente? Porque é uma cacetada de livros, mas todos eles são relativamente pequenos, você devora aquilo muito rápido, é o tipo de livro assim, sabe, para fazer maratoninha, assim, para você, né, pegar ali e devorar tudo rapidinho. Então, tem a trilogia Grisha, né, que é o Sombriossos, Ruína e Ascensão, e tem um terceiro agora que me foge à mente também. Tem a duologia Six of Crows, que normalmente a galera gosta mais, é um texto mais, assim, é melhor escrito do que a trilogia Grisha, mas ainda assim a trilogia Grisha está no meu coração. E depois tem alguns outros livros ali, uma espécie de spin-off, né, daquele mundo, enfim, que envolvem ali o rei Nicolai. Não vou dar detalhes ali sobre ele, porque seria um spoiler aí da história, e outros livros ali paralelos. Então, o que se trata esse mundo, né? Se você nunca ouviu falar dele. É um mundo que parece com o nosso, né? Porém, algumas pessoas têm certos poderes. Algumas manipulam fogo, outras manipulam ar, outras manipulam água, e outras ainda manipulam o corpo humano, né? Então, olha só. Porém, nós teremos as duas personagens principais da trilogia inicial, né? Que são a Alina e o Alexander, ou ficou conhecido como Darkling, né? Então, que é a nossa mocinha e o vilão. E aí, assim, um spoiler, é uma história em que eu fiquei torcendo pelo vilão, porque o vilão é muito bem construído, a mocinha às vezes dá um pouco de raiva da gente. Mas, assim, a Alina consegue manipular a luz, né? E o Darkling consegue manipular as trevas, as sombras, né? Então, é um mundo de aventura, é um negócio assim, sabe? Aí você fala, ai, Fernanda, mas fantasia é um negócio muito complicado, tem muito personagem, tem muito troço. Não, fica tranquilo, essa história é bem objetiva, é bem, sabe? Não tem muita complicação, dá para entender. É o tipo de livro para você se divertir, não espera muita coisa do tipo, nossa, altíssima fantasia, estilo Senhor dos Anéis. Não espera isso. É só para divertir, é só para desopilar a cabeça mesmo. Mas eu vou te falar, eu adorei. Eu li a saga inteira e às vezes sinto falta, assim, quero reler, de repente, só para me divertir. E eu garanto que você vai se divertir também se você chegar lá com essa expectativa, né? Assim, de vou me divertir, não estou esperando grandes coisas, só quero embarcar nessa aventura. E tem também a duologia do Six of Crows, que é a preferida da galera, que conta a história ali de um grupo, né, de pessoas assim meio marginalizadas, né, que vivem de aplicar golpes, de, né, fazer certas coisas não muito adequadas socialmente, mas que formam uma amizade, que tem que enfrentar ali certos desafios para sobreviver numa sociedade extremamente hostil, extremamente complicada. Então, recomendo aí, se você quiser viver aventuras, toda a saga Grisha da Leigh Bardugo. A quarta categoria é aquela categoria assim para você passar vontade. Por quê, gente? Eu vou deixar nessa categoria o livro Que Seja Doce, da Sara Fidelis. A Sara Fidelis é uma autora brasileira muito conhecida aí pelos romances hot. Não vou dizer que eu gosto de outros livros dela, mas esse livro eu achei muito legal. Eu lembro que liberaram esse livro, ou estava muito baratinho na época aí da Pandemics, né? E eu peguei justamente assim para vamos ler uma história boba. E é uma história bem interessante, aquele clássico, né, de uma garota que encontra um cara, na verdade, acontece um erro ali, né, por causa dos nomes, e ela precisa dividir um apartamento, ele também quer dividir um apartamento, e aí uma amiga em comum coloca os dois em contato, mas ele achava que ela era uma mulher, e ela, aliás, ele achava que ela era um homem, e ela achava que ele era uma mulher, e aí eles combinam ali de dividir um apartamento e tal, porém, né, sabemos aí onde isso vai dar. A grande diferença é que, primeiro, apesar de ter algumas cenas hot ali no meio, não é sobre isso. Então, isso eu já acho legal. Gente, eu não tenho problema nenhum com o livro hot. Se você quiser ler, beleza. Mas, assim, tem que ter uma história, né, gente? Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma motivação no meio dessa história. E essa história aí tem, sabe? É bem interessante. É uma menina que foi transferida do trabalho e ela é doceira. Então, por isso que eu disse que é um livro para passar vontade. Inclusive, no final do livro tem receitas ali do que ela faz. Então,
ela trabalha com chocolate, trabalha com doces e tal. E tem alguns trechos, assim, né, descrevendo o que ela tá fazendo, o que ela tá cozinhando, não sei o quê. Gente, a minha mãe, né, assim, hoje em dia ela não trabalha mais com isso, mas ela, enquanto ela trabalhava, ela era boleira. Então, assim, pensa em memórias, sabe, do cheiro de bolo quentinho, do cheiro de doce. Nossa, esse livro me fez passar vontade. Vai rolar um romance, mas o cara não é daqueles caras babacas que a gente costuma ver nesses tipos de história. Então, se você quiser um romance levinho, uma historinha ali, tem alguns pontos, e aí eu tenho que deixar um aviso, né? Porque tem alguns pontos ali de violência doméstica, não é do nosso protagonista, tá? Mas tem alguns pontos ali, então se você é sensível a esse tema, não tem nenhuma descrição assim muito gráfica, mas deixo aqui o aviso de gatilho caso esse seja um problema para você. É um ponto ali da história, faz parte ali de uma parte da história, mas não é o foco, tá? Então por isso eu coloquei nessa categoria de livros levinhos, porque no final é uma história muito fofinha, muito gostosinha, sabe? E você vai passar vontade de comer aqueles doces todos no final. E para fechar, a última categoria que eu queria deixar aqui é uma categoria assim de nostalgia, né? Uma categoria para você resgatar a inocência da infância, né? Sentir aquele gosto da infância, que é o livro O Mágico de Oz. Então, esse livro, inclusive, tem resenha aqui no canal. Eu li ano passado numa leitura coletiva. E eu confesso, gente, que me surpreendeu. Eu não sou daquelas pessoas que leem muita literatura infantil, nem mesmo literatura assim, muito adolescente, eu não costumo ler. Mas ele me surpreendeu porque ele é um livro para criança, mas ele tem assim umas reflexões, nossa, muito bacanas que servem para pessoas adultas. Eu conto tudo isso na minha resenha, mas eu já deixo a indicação. É um livro bem curtinho, dá para ler muito rápido e traz esse sabor de infância, sabe? Traz essa nostalgia assim daquela inocência, né? Da Dorothy ali, naturalmente, né? Depois de um furacão, ela mora no Kansas, mas depois de um furacão ela acaba indo parar na terra de Oz e vai ter que fazer o seu caminho de volta para casa, junto com o Espantalho, com o Leão e com o Homem de Lata, personagens que ela vai conhecendo aí nessa jornada. Então, recomendo o Mágico de Oz se você nunca leu. Também é fácil de achar, você consegue encontrar aí muito facilmente. Vários desses livros eu consegui no Kindle Unlimited ou no Scribd, né? Que são 2 serviços de assinatura. Eu deixo aqui embaixo os links, tanto para o Scribd quanto para o Kindle Unlimited. Se você assinar pelo meu link, você ganha ali, no caso do Scribd, você ganha 60 dias de acesso gratuito. Eu me lembro que quando eu li a Saga Grisha, por exemplo, originalmente estava lá. Vários livros da Saga Grisha estão lá, entre outros aí. Então, vale muito a pena conhecer esses serviços. Se você não conhece, dá para assinar gratuitamente durante um tempo para você experimentar. Se você não quiser, você cancela depois. Mas são serviços que eu uso e que me ajudam a encontrar esses livros aí levinhos. Porque, assim, eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Eu gosto muito dessas histórias, assim, para, né, desopilar a cabeça, para relaxar. Mas eu, às vezes, fico com um pouco de pena de gastar dinheiro para comprar esses livros. Então, eu aproveito muito quando tem promoção na Amazon, por exemplo, que eles ficam baratinhos ali em Black Friday, coisa do tipo. Ou então nesses serviços de assinatura, né? No caso do Kindle Unlimited, você pode pegar até 20 livros. E no caso do Scribd, você pode pegar quantos livros você quiser. E no caso do Scribd ainda tem audiolivro. Então, por exemplo, os 2 últimos livros da Saga Grisha, eu ouvi por audiolivro lá no Scribd e gostei muito. A qualidade da narração é excelente, eu curti pra caramba. Sabe, fui dando faxina na casa e deixando ali e meio que como alguém contando uma história para mim. Então, curti, vale a pena. Deixo aqui essas dicas e eu quero perguntar para você. Você tem outras dicas de livros levinhos, de livros assim para desopilar a cabeça, para deixar o coração quentinho, ou qualquer dessas outras categorias que eu trouxe aqui? Se você tiver suas dicas, deixa aqui nos comentários também. Eu vou adorar conhecer as suas indicações, porque afinal de contas eu sempre gosto de revezar, sabe? Aqueles clássicos que, né, fritam a nossa cabeça com livros ali mais levinhos, mais divertidinhos ali, só para relaxar no final do dia. Então, deixa aqui a indicação também, vamos continuar essa conversa. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou das minhas dicas. E eu te espero na próxima, então. Tchau, tchau.